Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Francisco Souza da Silva, sou professor de arte no município de Cubatão, no litoral de São Paulo. Também sou mestre em artes pela Universidade Estadual Paulista. É um enorme prazer participar da 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Este trabalho que apresento nesta jornada é uma deriva do meu projeto de pesquisa realizado entre os anos de 2018 e 2020, cujo objetivo era a criação de processos de ensino de teatro por uma perspectiva emancipatória. Até esse projeto de pesquisa, meu trabalho de ensino com teatro era focado em jogos teatrais e em determinadas técnicas que estavam mais voltadas para a formação de atores e atrizes do que para um ensino de teatro emancipatório, e ainda voltado para a educação básica. Então, depois de ter contato com a pedagogia do teatro de Augusto Boal e de Joana Lopes, que são 2 arte-educadores freirianos, eu pude perceber que os meus processos de ensino anteriormente à pesquisa não criavam esse espaço de criação e de experimentação para um olhar crítico e uma prática crítica, né? Ou seja, para que pudéssemos ser seres emancipados para participar da sociedade. Então, com as estratégias de ensino baseadas em Augusto Boal e na Joana Lopes, eu consegui começar a desenvolver alguns trabalhos a partir do jogo de improviso. Em um determinado momento, quais temáticas nós estaríamos improvisando? Então, dessa maneira, eu decidi que as crianças trouxessem os temas. Então, o impulso foi: o que te incomoda? O que no mundo você acha que deveria mudar? Que coisas que acontecem no cotidiano que você não gosta e gostaria de conversar sobre? Vamos fazer uma cena sobre isso. E, primeiramente, as crianças desenharam os incômodos dela em relação ao que acontecia em seu cotidiano. E aí nós conseguimos perceber a homofobia, racismo, gordofobia, em relação à questão ambiental também, a destruição dos recursos naturais. Então eram assuntos que as crianças tinham como o que incomodava elas e não permitia que todo mundo tivesse uma vida plena. A partir desses desenhos, nós começamos a fazer pequenas cenas improvisadas. Em determinados momentos, eu deixava eles dialogarem durante 5 minutos, 10 minutos, para apenas determinarem um fio condutor para a sua história. Em outros momentos, eu trabalhava de fato com a questão do improviso. Ou seja, um aluno entrava e ele já deveria colocar a intenção do que ele estava fazendo, onde ele estava. E nisso outros alunos iam entrando e construindo essa narrativa. Nos jogos de improviso nós começamos a perceber histórias que contavam fatos em relação a diversas formas de discriminação. Muitas dessas histórias eram narradas por parte de experiência mesmo das crianças, e outras foram originadas a partir das suas vivências, a partir das observações do seu espaço social também. A intenção era que, por meio do jogo, elas conseguissem também discutir e conseguissem encontrar soluções de como superar estas situações. Em um determinado momento, nós percebemos que não conseguíamos encontrar, através do jogo de improviso, as soluções. Então estabelecemos a roda de conversa. Então, após todas as práticas de jogo de improvisação, das cenas que nós construíamos, a gente parava e conversava sobre o que tinha sido encenado. E as crianças se sentiram muito à vontade de falar seus sentimentos em relação às cenas que eram assistidas. E aqueles que tinham atuado também colocavam seu posicionamento em relação a, de repente, estar no lugar de alguém que foi opressor ou no lugar daquele que foi oprimido. Também começaram a ser reveladas uma série de situações que ocorriam na própria escola. E as rodas de conversa, elas potencializavam a reflexão em relação a essas situações. E na aula posterior, quando nós íamos improvisar, muitos traziam perspectivas de intervenção, de como poderiam mudar esse cenário que havia sido apresentado pelas crianças. Nesse sentido, a minha aula,
que do jogo de improviso, que era para ensinar as técnicas de teatro e a gente desenvolver as nossas formas de expressão, passou a se tornar um local de encontro e de partilha de acontecimentos e de sofrimentos, mas também uma roda de apoio. Então, enquanto escutávamos uns aos outros as suas preocupações, seus dramas, suas tristezas, ao mesmo tempo as crianças se apoiavam umas nas outras, né? E traziam a perspectiva de que a vida poderia ser melhor se estivéssemos juntos, né? Nesse percurso, muitas delas sugeriram diversas ações que poderiam ser feitas para conscientizar as pessoas que não deveriam discriminar as pessoas, né? Então, essas crianças começaram a se munir de determinada energia para lutar contra as formas de discriminação dentro do espaço escolar, mas que também previam e viam como que poderiam conversar com seus familiares a respeito desses olhares discriminatórios. Para além da questão do racismo, da homofobia e de outras formas de discriminação, os alunos também trouxeram uma série de observações sobre o seu espaço social e ambiental. A destruição do manguezal, que é um habitat natural próximo de onde eles moram, traz uma preocupação não apenas da forma geral do meio ambiente ou do aquecimento global, mas do próprio modo de vida de seus parentes, que trabalhavam muitas vezes com a coleta de caranguejo. E o mangue poluído, com impactos graves, inclusive do polo industrial de Cubatão, agravava a situação de trabalho dessas pessoas. Então as crianças, elas foram trazendo seu conhecimento a respeito do seu próprio ambiente e pensando juntos no jogo ou na conversa como que poderiam entender melhor aquelas situações e de que maneira elas também poderiam ser atuantes e estarem ativas, transformando os seus ambientes e a si mesmas. Esse percurso da pesquisa e de todas as práticas com as crianças me fez ir por um outro lugar também, de que a aula de artes, ela também é a aula de preparação para a ação social. Ela também é uma aula de transformação, que por meio da arte nós não apenas nos divertimos, mas que também aprendemos a nos expressar, a nos posicionar socialmente e politicamente. E parecia algo muito pouco provável, né, no início dessa minha trajetória como professor, que crianças de 9, 10 anos pudessem discutir essas questões. Mas elas não apenas discutem essas questões, como também atuam e estão ali em plena consciência do que faz mal a si e para o coletivo. Então esse projeto de pesquisa, esse trabalho, ele vem apresentar a potência do teatro no ensino básico, nas séries iniciais do ensino fundamental, e não apenas a criação de um espaço de aprendizagem na arte, mas na aprendizagem de valores, na aprendizagem crítica em relação à sociedade. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade e estamos abertos a discussões e a colaborações. Um abraço a todas, todos. Obrigado.